Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, os internautas que nos acompanham. É uma alegria estarmos aqui neste culto das mulheres, mas que o Senhor alcançará toda a sua igreja. Amém? O tema é o escudo invisível que mantém o altar protegido. E eu peço uma leitura com o nosso amado pastor Ezequiel 22, 30. Versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Te bendizemos, eterno Deus, poderoso, majestoso Senhor, que nesta noite nos dirige, que nos comandas aqui, e que já fizeste com que juntos desenvolvêssemos 5 minutos de oração, tivéssemos uma gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores e agora, Pai. Também capacita-nos para que possamos receber e recepcionar no coração essa palavra já posta no coração da tua serva, nossa amada ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e estamos aqui à mercê para receber tudo que virá do teu trono através da vida dela para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos falar hoje de tapadores de brecha. E às vezes Deus exige de nós coisas que nós não sabemos explicar. Mas é a prova da nossa confiança, da nossa obediência ao Senhor. E tapar a brecha ou interceder, mediar, reconciliar, interpor-se, fazer um acordo, colocar-se ao lado da morte e pedir vida. E nós temos como um modelo maior de intercessor para as nossas vidas, que é o nosso amado Jesus. E em 1 Timóteo 2, de 5 a 6, diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sei que hoje é um culto das mulheres, mas também nós aprendemos com exemplos masculinos, amém, mulheres? Amém? Então, hoje nós vamos aprender com exemplos masculinos. Nossas orações são uma extensão da obra de intercessão de Cristo. E a diferença está entre distribuir e produzir. Nós, como homens e mulheres, nós não produzimos nada de adoração, reconciliação, arrependimento, libertação, transformação, salvação, vida. Nós não produzimos isso. Nós somos distribuidores de Cristo, assim como os discípulos, nós distribuímos os pães e os peixes. Em Mateus 14, verso 17. Diz assim, estou achando aqui, tá? Mateus 14, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O intercessor não compete, não se exibe, ele apenas serve. Devemos aprender a nos posicionar como tapadores de brecha, como alguém que cobre e não descobre.
nos posicionar como servos e servas, como fiéis ministros, como membros uns dos outros. E o maior órgão do corpo humano, qual é? Ali. A pele. A pele, né? Já pensou se a gente fosse sem pele, gente? Ia aparecer, né? Ia aparecer os músculos, tendões, ossos, os nossos órgãos vitais, seria feio, não era? Então, Deus é perfeito, porque Ele nos compara ao corpo, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Então, que nós possamos cobrir uns aos outros, que aprendamos a servir considerando o nosso irmão superior a nós mesmos, que possamos atentar para a pregação de Isaías, que acabamos de ler no capítulo 58. Soltemos as ligaduras da impiedade, vamos desfazer as ataduras da servidão, vamos abandonar toda forma de mal, alimentar os famintos, vamos cobrir os que estão nus, vamos deixar de apontar o dedo, o falar injurioso. Não somos difamadores, não somos caluniadores. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, diz Tiago 4, a partir do verso 11. Você lê em casa, não é porque a Carla está falando, mas confira com a palavra de Deus se eu estou falando, está de acordo com a verdade, aquilo que o Senhor está nos ministrando. O Senhor, Ele exaltou os crentes bereanos, porque antes de darem crédito à pregação de Paulo, eles provaram o espírito de Paulo, e o Senhor os elogiou como nobres. E nós devemos nos posicionar, sabendo como manusear a palavra do Senhor. Hoje tem muitas vozes, tem muitos pregadores, e muita filosofia, muita sutileza que está entrando na igreja, e nós devemos estar atentos a isso. Os tapadores de brechas se posicionam em favor da palavra, em favor da igreja. Ele percebe o ambiente. Intercessores querem ver o pão distribuído, o povo sendo bem alimentado e nutrido. Intercessores são escudos para a liderança. E eu trouxe uma pastora para nos ajudar a pregar. O vídeo, minha irmã, não precisa apagar a luz, não. Pode ser assim mesmo, só para ouvir a voz dela mesmo, pastora Karen, que às vezes a gente fala e não acredito, mas eu trouxe alguém para falar no meu lugar. Chamou para ser cobertura e não comentarista do culto. Intercessor maduro ora e maturo comenta. Se algo sai do controle no culto, o intercessor não expõe, ele ora, ele cobre, ele sustenta. Ele entra em guerra espiritual. Tem muita gente que ora por avivamento, mas vive falando mal da liderança. Quem intercede de verdade honra. Quem cobre o altar com oração não fere o altar com julgamento. Você precisa guardar a sua liderança e não expor. Se alguém trouxe até você algo, por mais que você também veja aquele erro naquele líder, não concorde, não dê força para isso. Sua missão é apagar o fogo e não jogar mais lenha na fogueira. Guarde a sua liderança. Quem carrega o altar não fere o altar. Você foi colocado ali para ser suporte espiritual e não fiscal de erro. Não deixe que o inimigo te distraia nessa batalha. Você precisa estar antenado, atento. Não seja distraído com conversas alheias. Seja maduro e guarde a sua liderança. Se você é um intercessor maduro e que guarda... Não faça isso. Deus te chamou para ser cobertura e não comentarista do culto. Amém. Então não somos comentaristas do culto, mas devemos estar atentos que hoje o Senhor levante aqui um exército de intercessores, porque a palavra do Senhor fala que quando Ele levanta um homem, este homem é como 1000. E se Ele levantar 2 intercessores aqui, eles lutarão como 10.000, como um poderoso exército, porque a matemática do Senhor é diferente da nossa. Que o Senhor se levante e nós nos levantemos como esse escudo
invisível que mantém o altar protegido. Quem tapa a brecha bloqueia ataques do inimigo. Mulheres de oração tapam brechas, discernem a ordem do culto, clamam baixinho, com reverência. São homens e mulheres que não querem aparecer, chamar atenção para si, pois entendem que isso atrapalha a ordem do culto, o mover do Espírito Santo. Que não sejamos achados como inimigos da cruz de Cristo. Que o Senhor nos levante. Mulheres capazes de restaurar qualquer coisa, reconstruir sobre as antigas ruínas. Esse tipo de gente o Senhor procura. E que Ele ache em nós esta noite. E uma pergunta que eu faço: Deus destruiu Sodoma por causa da sua imoralidade, certo? Certo? Abramos em Ezequiel. Tem microfone? Tem? Você pode ler, Ed, por favor? Ezequiel. Deixa eu ver aqui que eu. 16:49. Ezequiel 16:49. Isso. Eis que esta foi a tua iniquidade. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera de tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O que destruiu Sodoma e Gomorra foi a sua soberba, orgulho, arrogância, sentimento de superioridade, alta confiança exagerada, fartura de pão. Sodoma tinha como alimentar os necessitados de fé, de amor, de esperança. Não é sobre pobres financeiros, pois nós sempre teremos conosco. E em terceiro, próspera tranquilidade. E o que é isso? Ociosidade. É a serva da tentação que levou a Sodoma a tal imoralidade. Então, preguiça de fazer o bem, e isso produz espinhos e tentações, e levam a pecado que gera morte. E aí aconteceu o que nós sabemos: Sodoma e sua filha Gomorra foram destruídas. Antigamente se sabia a diferença entre o imoral e a moral. Hoje, quando se diz isso é errado, isso não pode, eu não concordo com você, quando temos o senso crítico e confrontamos opiniões, filosofias, vãs sutilezas, nós somos vistos como intolerantes, grosseiros e por aí vai. Porque hoje não existe mais certo e errado, porque tudo virou relativo. Vivemos o tempo do relativismo. A verdade é relativa, a beleza é relativa. Então, quando tudo é verdade, quando tudo é permitido, nós estamos vendo aí a consequência: bagunça, destruição, desordem, desconstrução familiar, e enfim. E vivemos uma sociedade amoral, que é muito pior que uma sociedade imoral, porque não se sabe quem é quem. As pessoas não conseguem mais perceber seus próprios pecados. Antigamente, quem era imoral sabia que era alguém contra a moralidade. Eu lembro que nas décadas passadas tinha o Cazuza, que ele era uma pessoa imoral e ele se declarava imoral. A sua rebeldia, que pese ele atacava a burguesia, mas ele se declarava uma pessoa imoral e ele se mostrava assim. Então, antigamente se sabia quem era imoral e quem era a favor da moral e dos bons costumes. As pessoas hoje não são preparadas para pensar,
para questionar, para ter pensamentos críticos. E o grande perigo da sociedade amoral é que esse tipo de pensamento tem entrado nas escolas, nas famílias e até nas igrejas. Nessa crise toda, as pessoas não pensam, não questionam. E a partir do momento que nós perdemos isso, nos tornamos um ser manipulável e não nos posicionamos corretamente. Deixa eu só beber uma água. Como cristão, nós devemos discernir, nos posicionar a favor da verdade. Isso é expressão de amor. Não podemos ser tolerantes com o mal, com a mentira, pois iremos cair no erro de aceitar, ao invés de tirar a pessoa do erro, do pecado, do cativeiro do inimigo. E nós não podemos ser coniventes com engano. Isso é passar perfume no que está fedido. Imagina uma pessoa com CC. O que ela precisa? Tomar banho. Ela precisa tomar banho. Se ela passar só um perfume, ela vai ser um fedorento disfarçado. O CC, às vezes, precisa tomar um banho, às vezes precisa de um limão, às vezes o problema é hormonal, aí tem que ser tratado. Então, não dá para mascarar o CC, colocar o perfume para disfarçar. Só assim não traz limpeza por completo. É só uma aparência, uma máscara. Como cristão, nós devemos aprender a nos examinar. Onde nós perdemos o brilho do Senhor, onde nós nos perdemos, onde nós abrimos mão da verdade, onde nós começamos a caminhar religiosamente. Então, Paulo fala algo interessante para a igreja de Colossos, em Colossenses 2:8, diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossos era uma cidade grega, envolvida nas filosofias de Platão, Sócrates, Aristóteles. Já existia o tal do relativismo. Então, Paulo adverte a igreja: cuidado, cuidado. E o que é filosofia? São pensamentos, a maneira como a pessoa enxerga o mundo, o próximo e a si mesmo. Minhas irmãs, meus irmãos, cuidado com o que temos ouvido. Cuidado com pregações relativistas. Cuidado com quem prega a sua verdade e não a verdade da palavra de Deus. Cuidado com quem prega os seus sentimentos segundo o mundo, segundo os seus pensamentos, e não prega a palavra de Deus. Cuidado, porque isso não vem de Cristo, isso não vem do Senhor. Em Cristo existe o confronto com a verdade. Todos nós, irmãos, até os discípulos foram confrontados. Pedro foi chamado por Jesus de Satanás, pedra de tropeço. E Jesus não falou assim: filhinho, vem cá, tu é o Satanás. Não, ele falou: Satanás, arreda-te de mim. Imagine, irmão, você, eu, um de nós ouviu uma coisa dessa. E foi o que Pedro ouviu. Jesus, em Mateus 23:13, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Se Jesus viesse hoje, ele seria cancelado nas redes sociais. Ele seria derrubado.
Um tempo atrás, que os meus vídeos davam uns 10 mil visualizações, derrubaram as minhas redes sociais. Imagine Jesus. E eu estava falando só de política. Imagine Jesus, irmão, confrontando os escribas, os fariseus, os 9 dedos e toda a sua corja. Imagine, ele seria cancelado. Ele seria denunciado como grosseiro, como intolerante. Mas como assim, né? Ele chamou os escribas e fariseus de hipócritas. Por quê? Porque era o que eles eram. Eles eram hipócritas. E eles precisavam encarar aquela verdade e mudar. Eles não podiam viver uma coisa por fora e ter outra dentro do seu coração. Engano, ciúme, inveja, amargura, ressentimento. Era uma época que o celular era de pedra. E aí eles viviam com as pedras assim. Jesus, essa aqui, fez isso. Jesus, e tacava a pedra, né? Hoje tem os celulares, hein? Aí tira foto, tira selfie e posta em grupos. Então, assim, Cristo exortou duramente para despertar a consciência deles ao arrependimento. Mas eles não se arrependeram. Jesus não foi tolerante com a hipocrisia, porque a hipocrisia não gera vida, não gera salvação. É uma pregação que leva o povo para o inferno e destrói o plano de salvação do Senhor. Nós não podemos ser coniventes com isso. Então, é pregação que não salva. Os tapadores de brecha que o Senhor procura não precisa estar antenado às notícias. Eles não precisam saber o que acontece em Israel, no Iraque. Não precisa saber o que está acontecendo na França. Os intercessores não precisam saber o que acontece por trás dos bastidores. Eles precisam ouvir o Senhor. Eles têm ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Em Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejais atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, que estejamos atentos. Se todo intercessor, toda mulher, todo homem de oração deve se manter atento à instrução do Senhor. Sabe quem precisa, o intercessor, ele sabe quem precisa ser coberto e quem precisa ser tratado. Então, lembra de Jonas? Os caras, eles não eram crentes não, mas eles ajudaram Jonas, e o Senhor começou a mover uma tempestade lá, e Jonas falou assim, a culpa é minha. O Senhor queria tratar com ele, e eles começaram a sofrer junto com Jonas. Então, o intercessor sabe aonde ele vai lutar, aonde ele vai se posicionar, quem ele vai cobrir, por quem ele vai clamar. Certa vez, uma pessoa chegou comigo, há muitos anos já, e falou assim, irmã, põe um pedido de oração na intercessão. Ponho. Eu quero pedir oração pela minha vida financeira. Amém, minha irmã. Aí ela continuou, ela falou assim, para você ter uma ideia, eu não consigo pagar nem um dízimo. Aí eu sentei do lado dela ali, aí eu falei assim, irmã, é o seguinte, não dá para eu colocar esse seu pedido no Ministério de Intercessão. Mas por que você não é do intercessor? Mas você não tem uma brecha, não. Você abriu a porta. Você abriu a porta para o devorador, para o destruidor, para comerem junto com você na mesa. Eu falei assim, o dízimo não é uma dívida. É a sua obediência, seu teste de fidelidade com o Senhor. Se você quiser me levar para o gabinete, você fique à vontade. Ou se você quiser ir reclamar com o pastor, você pode ir também, mas fale direito. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pedido lá, pelo seu fortalecimento espiritual e pelo seu entendimento da palavra. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Aí, porque botar o intercessor para orar por uma pessoa que eu estava sabendo o erro, né, é botar eles para afundar o barco.
vai afundar o barco dos intercessores. O Senhor vai permitir tempestade sobre nossas vidas. Então, eu falei para ela, e Deus foi tão maravilhoso que eu não falei para o pastor, não falei no grupo, mas na segunda-feira, culto de doutrina, dízimo e oferta. Aí eu, meu Deus do céu, a irmã vai pensar que... Mas eu não falei. Então, assim, Deus se preocupa com a salvação de um povo, com a salvação da igreja, e tudo aquilo que se levanta contrário ao plano de Deus, ele é sim intolerante. E ele levanta pessoas intolerantes para combater com a verdade, com a palavra, porque é a palavra que liberta. A verdade confronta, a verdade fere, a verdade dói, mas a verdade liberta. Não pregamos verdades relativas, convenientes para as nossas vidas. Isso não é boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é que o pecado não nos domina mais. O nosso inimigo só precisa de uma brecha para nos destruir. E algumas brechas são óbvias, outras são bem sutis. Umas brechas grandes, eu vou citar algumas. Pecados não confessados, palavras malditas, pessoas que falam, têm a língua afiada para falar coisas ruins, até contra a sua vida e contra do próximo, né? Então, leia Tiago para você ser curado. Tiago fala sobre a língua, que é um pequeno órgão que leva muitos para o inferno. Então, envolvimento com ocultismo, feitiçaria, vícios, mentira, traições e etc. São brechas que dá legalidade para o inimigo. E brechas sutis, ligada à emoção. Feridas não tratadas, sentimentos reprimidos, lembranças que ainda doem ou não foram perdoadas de verdade. Muitos usam perdão como chavão, né? Perdão, 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 mas continua fazendo. Não é perdão. Perdão só é verdadeiro quando há arrependimento. E a gente para de fazer. Isso é perdão verdadeiro. Cadê que eu me perdi aqui? Peraí. Verdade, né? E votos internos. Às vezes a pessoa é ferida, traída, e ela diz assim: nunca mais vou confiar em ninguém. Então, isso são votos internos, e que aparentemente não tem nada a ver, mas que é um terreno fértil para o inimigo fazer a festa, causar destruição. Brecha não é só o que fazemos, mas traumas, feridas que construímos ao longo de nossa vida. O diabo usa isso para destruir relacionamentos, para colocar vícios, empecilhos e travar a nossa fé. E nós achamos que é o nosso jeito, mas não é o nosso jeito. Então, Hebreus 12:1 fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou trazer um exemplo aqui de alguém que não considerou tratar suas dores. Salmos 41:9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aqui é um salmo de Davi. E ele está se referindo a Aitofel. Era o melhor amigo de Davi, seu conselheiro. Aitofel era como um oráculo de Deus, tamanha era a sua sabedoria. E ele também era avô
de Batseba, lá em 2 Samuel 11, verso 3, e no 23, 34, capítulo 23, 34, dá essa afirmação que ele era o avô de Batseba. E após Davi adulterar, depois eu vou falar a referência para vocês, porque são vários capítulos falando de Aitofel, tá bom? Aí vocês vão ler em casa, porque vocês são crentes bereanos, e vocês vão confirmar o que eu estou falando, tá bom? Pode ser? Amém? Então, Aitofel, o melhor amigo de Davi, seu conselheiro, avô de Batseba. Então, após Davi adulterar com Batseba, matar o seu amigo Urias, Aitofel silenciou. Ele guardou aquela mágoa, azedou, ressentimento. E quando Absalão, que era filho de Davi, se rebelou contra Davi e queria tomar o reinado de Davi, então, ali Aitofel aproveitou para derramar o seu veneno. Há tantos anos que ele guardou aquela vingança, e quando ele percebeu a rebeldia de Absalão, ele encontrou um hospedeiro, né? E lá ele foi consumar a sua ira, a sua vingança. E quando a amargura ocupa o coração, até os dons de Deus são usados para fins destrutivos. Quantos ministérios se corrompem, porque alguém guardou mágoa de anos? Quantos se tornam instrumento do inimigo, não por falta de talento, mas por feridas não curadas? Aitofel estava com o coração cheio de inveja, amargura, vingança, e deu 2 conselhos terríveis para Absalão. Né? Eu vou dar a referência. 2 Samuel 16, de 20 a 22, e 17, de 1 a 4. Depois eu vou dar toda que você vai ler na sua casa lá. Aitofel aconselhou Absalão fazer o que Davi fez no passado, só que de forma muito pior. Primeiro conselho, você vai pegar as concubinas do seu pai e você vai ter relações sexuais com elas para todo mundo ver. Ele deu esse primeiro conselho. Segundo conselho, você vai levar o seu pai para uma emboscada e vai matar seu pai pelas costas e todos aqueles que estiverem com ele. Isso, olha o que a inveja e a amargura fez no coração de Aitofel. Só que se levanta um tapador de brecha, um intercessor, um cabra macho. 2 Samuel 17, a partir do versículo 4, você vai ler. Uzai, é Uzai? É, pastor? Uzai, que significa Jeová. Deus tomou em conta. E Absalão vai e pede conselho de Uzai também. 17, 2 Samuel 17, versos 4. É isso aí, meu irmão Marcos Lopes. Tem que ser assim mesmo. Então, Absalão pediu o conselho de Uzai, também amigo de Davi. E Uzai percebeu a trama, percebeu tudo, e ele falou segundo a vontade de Deus. Aparentemente, parece que ele também está levando Davi para uma emboscada, mas tem um parêntesezinho lá, você lê, e fala que Deus o direcionou assim. E nós vemos que Uzai falou que o conselho de Aitofel não era bom. Uzai era leal ao rei Davi, ungido por Deus. Você lê toda essa história, 2 Samuel, agora você anota aí, Marco Lopes. 2 Samuel, capítulo 15 ao 18, você lê em casa.
o desfecho dessa história. Aitofel se enforcou, porque o conselho dele não foi aceito. Ele seria descoberto, com certeza. Ele se enforcou, ao invés de engolir o orgulho e se arrepender, né? E quando nós nos arrependemos, com certeza há restauração. E Absalão, rebelde, que se rebelou contra seu pai, também morreu. Foi morto pelas mãos de Joabe. Não era vontade de Davi que seu filho morresse. Mas, infelizmente, se você procurar a história de todos os rebeldes na Bíblia, eles não tiveram um fim maravilhoso. Eles tiveram um fim ruim. Então, intercessores, ouve a instrução do céu. Eles não oram com emoção, não é com sentimento, e sim com a razão, com sensibilidade, buscando a vontade do Senhor. Se posicionam para defender, para guerrear, para clamar e para profetizar em favor do reino de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, eu peço que a Maria possa fazer essa leitura. Maria não está mais do teu lado, não, irmão? A pastora Nail, por favor, minha pastora. 1 Timóteo 2, de 1 a 2, e o pastor Afrânio, Romanos 8, de 26 a 27. Versículo 1 e 2. 1 Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Romanos 8. De 26 a 27, meu pastor. Vira aqui. Vira aqui. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Então, o intercessor, ele se coloca na brecha em favor da igreja, em favor da palavra do Senhor, para que a vontade do Senhor se manifeste e seja feita no meio do povo de Deus, no mundo, em todo o globalismo que a gente ora, intercede, será feita toda a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor é perfeita. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E nós devemos perseverar, nós devemos ser aqueles que defendem, aqueles que tapam as brechas, aqueles que reconstroem sobre as antigas ruínas, esse que o Senhor está buscando. Amém, amada igreja do Senhor? Eu já peço que o ministério de louvor possa subir. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que hoje, se você, porventura, percebeu brecha na sua vida, e esse daqui eu preciso arrumar. Glória a Deus. Arrume, se arrependa, busque o Senhor enquanto podemos achar. Busquemos nós o Senhor enquanto nós podemos achar. Ou se essa palavra veio como uma flecha de fogo no seu coração para você se posicionar nesse tempo como um intercessor, como um reparador de brecha, que
que você se erga, que você se levante como esse intercessor. Eu peço que a igreja fique de pé. Senhor, nós queremos dar graças a Ti, Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Nós colocamos aqui nossas vidas diante do Teu altar como Tua igreja, Senhor. Que tudo que o inimigo levanta, Pai, para causar divisão, para causar, Senhor, ruína, Deus, que ele seja repreendido no nome de Jesus. Que Tu possa nos envolver com a Tua glória, Pai. Que possamos ser cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito Santo. Que o amor do Senhor cresça mais e mais em nossos corações, de um para com os outros, Pai. Que venhamos a cada dia, Senhor, cavalgar na Tua presença, em unidade, em amor, em temor, Senhor. Com reverência, Pai amado, em nome de Jesus, que os nossos lábios venham proferir os mais altos louvores a Ti, Senhor. Que Tu possa nos usar como ministros da Tua palavra, Pai, que pregam a verdade, que não se deixam levar pelo relativismo, que não se deixam levar por sofisma, por filosofia, por vãs sutilezas, Pai amado, mas que Tu nos unja, Pai, para pregar a verdade como ela é, Senhor. É a Tua palavra que transforma, Pai. É a Tua palavra que cura, Pai. É a Tua palavra que restaura, Pai. É a Tua palavra, Pai, que levanta um exército, Deus, se Tu quiseres, Pai. E assim nós Te pedimos, Pai, levanta-nos nesta geração como um exército na Tua presença, Pai, que marcha, Pai, em prol do Teu reino, Deus, que defende, Pai, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Vem curar as nossas feridas, Pai, que nós possamos apresentar a Ti as nossas dores, Senhor, assim como Davi, Senhor, ele apresentava a Ti, Senhor, seu coração. Se ele estava triste, ele dizia: estou triste, estou amargurado, estou assim, estou assado. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos aprender a orar, que nós venhamos aprender a colocar diante de Ti as nossas causas, Pai, que nós venhamos reconhecer o nosso inimigo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, Pai amado, com a Tua verdade, com a Tua justiça, Pai, no Teu reino, Pai. Cresça cada dia mais em nossas vidas, Pai amado, que sejamos instrumento em Tuas mãos, Pai amado. Como igreja, venhamos ser unidos, Pai, e nós clamamos a Ti, em especial por nossa liderança. Que Tu continue conduzindo, Pai, que Tu continue ungindo, Pai, que Tu continue derramando a Tua glória sobre suas vidas, Pai, que Tu seja com eles, Pai, que Tu possa colher suas lágrimas, Pai, suas dores, Pai, aquilo que ninguém vê, Senhor, mas que o Senhor vê, as suas lágrimas, Pai. Em nome de Jesus, renove as suas forças, Pai, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo para nos conduzir, e que nós não sejamos um povo pesado, Pai, que nós não sejamos meninos, Deus. Nós dizemos, Pai, para Ti, que nós matamos o menino que há em nós, a menina que há em mim, Senhor. Em nome de Jesus, nós matamos, Pai, a menina invejosa, Pai. Nós matamos a menina ciumenta, Deus. Nós matamos, Pai, a menina, Pai, contenciosa, Pai, amargurada, Deus. Nós matamos para que o novo de Deus se estabeleça em nossas vidas, para que venhamos caminhar como amadurecidos na fé, para que o Senhor nos leve a um novo nível, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, Pai, com a Tua glória sobre nossas vidas como Tua igreja. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos.